Olá pessoal, tudo bom? Vamos então continuar as nossas aulas de produção da radiação, hoje com o tema radiação de freamento. A gente viu então na aula passada a questão do átomo, né? Que tem umas características importantes para a produção da radiação. E hoje a gente vai ver então, né, como que esse canhão de elétrons, jogando então os elétrons contra o alvo, que a gente já viu lá no caso que é o nosso filamento, né, o cátodo, e o nosso alvo é o ânodo, positivo, cátodo negativo. Então, como que esses elétrons, ao colidirem com o alvo, na verdade a gente fala colisão porque a gente pensa que é uma bolinha, né, batendo numa parede metálica, mas na verdade o certo seria interação, ou seja, você ter justamente uma conversa aqui entre os elétrons que estão chegando e os átomos do metal. Então a gente vai ver o que acontece, como é que eles interagem, né? Porque colidir mesmo, ou seja, um elétron bater num átomo metálico, isso não acontece, tá? Uma colisão mecânica, como a gente diz, né? Um carro batendo no outro, uma bolinha batendo numa parede, isso não existe, tá? A nível atômico, né? A nível elétrico, etc. Então vamos lá entender então como que efetivamente a gente produz a radiação X, quais são os fenômenos físicos. A gente já viu a parte elétrica, né? A necessidade de ter 100 mil volts, 50 mil volts, né? E aqui também vai ficar claro por que dessa quantidade grande de energia, né? Então essa energia é dada aos elétrons, depois a colisão, etc. Então tudo isso a gente já viu da parte elétrica. Agora vamos ver exatamente o que acontece aqui, ó, quando o elétron bate no alvo. Então, a gente, como eu disse, fala em colisão, né? A gente pensa assim, um grupo de elétrons, um monte de elétrons batendo no alvo, tá? Mas na realidade a gente tem que pensar na interação, como que esse elétron interage com o átomo. E aqui, inclusive eu falei alvo, átomo. Aqui eu não estou falando numa placa metálica, num ânodo metálico, num metal, certo? Porque se eu estivesse falando metal, eu estaria falando em muitos átomos, em moléculas, né? Algo palpável que eu possa segurar na mão. Não, eu estou pensando aqui simplesmente um único elétron, desses milhões que eu vou jogar, interagindo com um único átomo. Então o elétron vem, tem alta energia, 100 mil volts, certo? 50 mil volts. Essa energia, como é que ele carrega? Ele carrega na forma de velocidade. Então eu dei energia para ele, eu dei velocidade. Então o que acontece? Esse elétron pode, ao encontrar um átomo, seguir reto e nada acontece. Isso é muito possível, porque a gente tem que lembrar que o átomo, no fundo, é um grande espaço vazio, então o elétron é muito pequeno, ele tem condições de passar sem ser percebido, tá certo? Bom, outra coisa, ele pode desviar sua rota, tá? Ele é negativo, a eletrosfera, os outros elétrons do átomo são negativos, então você pode ter interação coulombiana, que a gente chama, né? Que foi Coulomb que descobriu a questão das cargas elétricas. Então, negativo afasta negativo, positivo atrai negativo, certo? Então, ele pode desviar a sua rota, que é uma interação possível, ok? Ou então ele pode também atingir diretamente um elétron desse átomo que ele está interagindo. Tá? Então, eu posso ser muito bom de mira e pegar aquele meu elétron projétil, né, como se fosse uma bala, eu dou o tiro e acerto justamente um elétron que está ali circundando o átomo. Tá? E aí desencadeia todo um processo que acaba com radiação. Tá? Hoje a gente vai ver o desvio de rota. Tá? Então, quando você joga os elétrons, ele pode passar reto, se nada acontece, não tem emissão de radiação, então não serve para nada. Ou então esses dois métodos aqui, se ele desviar a rota, acontece produção de radiação, e se ele colidir ou interagir diretamente com outro elétron, mas diretamente mesmo, cara a cara com outro elétron, aí também se gera radiação. Então são os dois métodos. Hoje a gente vai ver esse primeiro método aqui, ok? Para isso, né, como se diz,
uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, vamos passar para vocês um vídeo. Então, vamos lá. Esse é um vídeo produzido, está no YouTube, né? Então, está mostrando uma ampola aqui, no caso seria aqui o envelope, tá? Ano do fixo, que não tem diferença no caso da produção por ser rotativo, né? Só a questão do calor. Então, eu tenho o emissor do cátodo aqui, o emissor, que é o cátodo, o ânodo, que é o alvo, o ânodo bem positivo, o cátodo negativo. Nesse caso aqui, em vez de um filamento, eu tenho uma placa aquecida, mas a mesma ideia do efeito termiônico, ou seja, de eu aquecer o metal para liberar mais facilmente os elétrons, tá? Não tem capa focalizadora, então o que acontece? Eu não atinjo apenas o alvo aqui embaixo que está marcando essa região mais cinza aqui. Eu atinjo toda a volta aqui por tudo onde os elétrons vão sendo jogados. Mas tudo bem, isso aí a gente já viu a importância da colimação. O importante aqui é o que? Os elétrons estão batendo, vão colidir, vão emitir luz, vão emitir calor e vão emitir radiação X. Tá? Então também vou ter radiação X. Por que eu vou emitir? Então, nesse caso aqui, o elétron vem, é negativo. Por exemplo, pode ser atraído pelo núcleo, que é muito positivo. E quando ele faz esse desvio, tá, ele vai, então, emitir radiação. Certo? Aqui tem um outro gráfico. Então, ele veio, faz a curva e emite radiação. Por quê? Porque eu estou provocando uma mudança de situação dele, tá andando numa velocidade, num sentido, eu mudo isso. Então eu acabo tendo que fazer ele se mexer e eu tenho que interagir com energia. Aqui a segunda situação, que nós vamos ver numa outra aula, é que esse elétron, em vez de colidir ou interagir com o núcleo, ele aceita bater justamente num elétron. E aí outro elétron que está aqui ocupa a camada daquele. Isso é uma outra aula, mas só já para aproveitar o desenho. E aí é que eu emito radiação X. Então, desvio pelo núcleo e colisão com outro elétron. Aqui eu tenho, que nós vamos ver nessa aula, essas linhas, esse grupo contínuo aqui, que é a radiação de desvio de rota, e esse aqui, essas pontas que são específicas da radiação por colisão de elétrons. Tá certo? Então, são os dois tipos. Se eu aumentar a energia, eu tenho mais desvio de rota aqui, com mais energia, mais fótons, mais emissão, e também consigo aumentar aqui essa radiação por emissão de elétrons que são retirados do átomo, tá? Então, no primeiro tipo, eu tenho uma simplesmente perda de radiação, perda de energia, e no segundo eu tenho uma ionização, né? Porque eu arranco o elétron. Ok? Então, desvio da rota, tá? Como a gente viu ali o elétron desviando a sua rota. Então, o que acontece? Para realizar o desvio, o elétron tem que perder energia, certo? Por quê? É mais ou menos como um carro, tá? Você vai fazer uma curva, geralmente, né? Ou fazer uma esquina, no caso, você não consegue fazer na velocidade que você vem. Geralmente você vem a 60 km por hora numa rua comum, numa avenida, você vai dobrar à esquerda, à direita, você sempre dá uma freada, diminui para 40, 30 para fazer. Então você tem que diminuir a velocidade, você perde velocidade. Se você perde velocidade, como o elétron só sabe carregar energia na forma de velocidade, ou ele tem mais velocidade ou menos velocidade, significa que se ele perde velocidade, ele freou, ele diminuiu a velocidade, tá? E se ele diminuir a velocidade, ele tem que mandar essa energia para fora, tá? Então é emitida na forma de um fóton X ou de calor, porque calor também é radiação, tá? Radiação térmica também é um fóton, tá? Um fóton de calor, um fóton térmico, tá? Então, que é o que mais acontece, mas também quando a gente dá sorte, dá um fóton X, ok? Então, essa radiação, por ser uma radiação em que ele diminui, digamos, a velocidade, a gente chama de radiação de freamento. Tá? Esse é o nome, radiação de freamento. Que é conhecida mundialmente por Bremsstrahlung. Brems tem a ver com freio, frear, né? Diminuir a velocidade. E Strahlung tem a ver com luz, com flash, com radiação. Certo? Então, a palavra alemã que significa Strahlung,
radiação, Bremes de freamento. Então, em português, a gente até traduz para radiação de freamento. Normalmente, em publicações científicas, em livros, não se traduz. Você usa radiação de Bremsstrahlung, tá? Em inglês, em espanhol, em francês, em russo, em japonês, em qualquer língua se usa Bremsstrahlung, certo? Porque é o nome, digamos assim, mais oficial. A gente traduz para radiação de freamento, para português, né? Facilitar o entendimento e a memorização. E algumas outras línguas falam, a radiação de Bremsstrahlung é uma radiação por causa do freamento, né? Então até se explica isso, mas depois se usa sempre a palavra Bremsstrahlung, ok? Então às vezes a gente fala radiação de freamento, né? Em português às vezes a gente vai falar Bremsstrahlung. E quando eu falo Bremsstrahlung, o Strahlung já é radiação, então eu não precisaria nem dizer radiação de Bremsstrahlung, né? Simplesmente dizer produção de Bremsstrahlung, ou produção de radiação por freamento, ou radiação do tipo freamento, ok? Então, desvio de energia, desvio de rota, mudança de direção, significa perda de energia, emissão de fóton, e o nome técnico, Bremsstrahlung, com 2 S, tá? Alguns querem botar 2 M's, 2 T, e assim por diante. Tá? Então, geralmente, então pode acontecer, então o que eu chamo até de elétron projétil, para pensar que é uma bala que vem do canhão, né? Então ele vem e pode ser tanto ele passando pelo núcleo, lembre-se, né? Aqui a gente faz um desenho apertadinho para caber na tela, mas no fundo, o núcleo, você sabe, o núcleo é bem pequenininho, a eletrosfera está bem longe, então ele pode tanto ser desviado pelo núcleo, como ele passou muito perto dessa eletrosfera e ele também pode ser desviado, né? Então ele vai ser, aqui é negativo, ele vai ser repelido aqui pelo negativo, né? Ele vem então aqui numa linha reta aqui, vai ser repelido pelo negativo, ou por exemplo, ele pode ser atraído pelo positivo, tá? Então em qualquer um dos dois casos houve uma mudança de rota, uma mudança de direção, certo? E aí se vocês lembrarem das teorias de Isaac Newton, as leis, quer dizer, se o corpo está em movimento, ele vai continuar em movimento, nada vai acontecer a menos que você aplicar uma força, que você mexer nele, atrapalhar ele, fizer alguma coisa, senão ele continua andando. Então o elétron é a mesma coisa, se você manda ele em linha reta, ele vai em linha reta, até que alguma coisa, seja elétrica ou magnética, né? O elétron também sofre influência de campo magnético, então ou um campo magnético ou um campo elétrico, né? Faz com que ele mude. Se ele mudar de direção, eu vou ter que ou dar energia para ele mudar, ou ele vai ter que perder essa energia para mudar, tá? Então isso é muito importante, que a gente vai ver depois em outras situações, outros fenômenos físicos, é isso. Sempre que você der energia ao elétron, ele vai mudar a sua condição. Se você quer que ele mude, ou se ele mudar por algum motivo por conta própria, ele vai perder a energia, certo? Então no caso, por exemplo, da ampola, eu ponho mais 100.000 volts, ele vai atrás do mais 100.000 volts. Mas por que ele vai? Porque eu estou dando energia cinética para ele. Não é só uma simples atração. Ó, vem para cá que está melhor. Não, ele está girando na nuvem eletrônica e eu estou dizendo, ó, vai para lá. Então ele está aqui girando, está no movimento, eu digo, vem para cá. Então ele mudou de direção, mudou de rota, coisa, o que eu faço? Eu dou energia para ele. Então eu dou energia elétrica, DDP, diferença de potencial. Essa diferença de potencial se transforma em energia cinética, e aí essa energia cinética, o que ele faz agora, quando ele interage com metal, por que tem que ser metal? Porque ele é um elétron, ele vive bem com outros elétrons com fio metálico, né? Não vai viver bem no ar. E mais, é um metal pesado que tem um núcleo pesado que vai me ajudar a fazer esse desvio, tanto pelo núcleo pesado, quanto por um monte de elétron aqui negativo na eletrosfera. 74 elétrons aqui, por exemplo, no tungstênio. Também vão fazer ele mudar. Professor, muitas vezes ele pode mudar bem pouquinho, quer dizer, ele vem aqui e quase não muda, né? Muda bem pouquinho. Pode. E o que acontece? Ele vai emitir radiação de pouca energia. O que é pouca energia? Calor. Certo?
Então, eu só consigo ter sucesso na produção da radiação X, tá? Se eu quero X, não calor, certo? Se eu conseguir que ele interaja, tá? Então ele não colide, não vai bater, tá? Nunca o elétron vai bater. Quando o elétron chegar aqui perto, ele vai desviar, certo? Como foi feito ali no teste, ali no experimento de Rutherford, ali que a gente mostrou no aplicativo, em que ele se mexe ali e chega perto do núcleo, mas a partícula alfa desvia. Então você nunca tem uma colisão física, né, mecânica, como a gente tem quando você joga uma bolinha contra uma parede, um carro bate no outro. Isso na mecânica quântica aqui nos átomos não acontece. Por isso que a gente sempre usa a palavra interação. Tá? Porque ele chega perto e os dois tipo conversam e dizem, ó, vai para lá que eu sou negativo, você é negativo. Vem mais perto de mim que eu sou positivo, você é negativo. E ele se desvia, mas não cai no núcleo. Tá certo? Bom, o que acontece com esse desvio de rota também que é importante? É que eu posso emitir um pouquinho de calor, tá? Eu posso fazer esse desvio aqui ser um pouco mais acentuado. Então, se é mais acentuado, eu emito mais energia. Pode ser algo bem abrupto, certo? Devia vir para cá, mas aí mudou aqui. Essa energia emitida é uma energia que pode ter muitos valores diferentes, tá? E aí acontece o quê? Então acontece que essa energia, ela é que a gente diz, os fótons têm energia contínua, ou seja, vou produzir muito calor, né? Número de fótons bem alto, porque é zero aqui, que é praticamente calor, tá? E aqueles 75 mil volts que eu botei na ampola, o elétron vai perder poucas vezes. A chance do elétron passar perto do núcleo e com isso perder os 75 mil volts que ele recebeu é muito pequena. Vai acontecer, ele vai emitir alguns poucos fótons, tá? Bom, ele pode receber 75 mil elétron-volts de energia, passar perto do núcleo e perder 50 mil elétron-volts. Emite um fóton, 2 fótons, 3, 4, 5, etc. E ele ficou com 25 mil ainda para gastar. O que ele vai fazer? Ele vai emitir um de 25. Ou pode emitir um de 10, um de 5, um de 2, um de 1 e um monte de calor. Tá? Então, quando a gente fala assim, um elétron passando por um átomo, ou no meio de dois átomos, como eu desenhei, vai perder um pouco da sua energia, ou toda a sua energia. Feito isso, ou vai passar reto, né? Como a gente disse, vai passar reto ou vai perder energia. Feito isso, ele tem milhões de trilhões de átomos para continuar passando, né? Ele tem centímetros de tungstênio de metal. Então ele vai continuar passando. No próximo átomo, ele pode, de acordo com o que tiver na frente dele, ele pode se desviar de novo, mais ou menos emitir mais um pouco, e continua a vida, passa reto por mais um, passa reto por mais dois, e aí atinge um próximo átomo, desvia um pouquinho, bem pouquinho, emite calor, continua, ou seja, ao longo de alguns milímetros, talvez 1 milímetro de tungstênio, esse elétron vai perder toda a sua energia na forma de Bremsstrahlung, ok? Pode perder tudo de uma vez? Pode. Chance é pequena. Dos trilhões de átomos que você jogar, meia dúzia perde. Pode perder um pouquinho menos, botei 75, perde 74, e aquele 1 que sobra, perde tudo na forma de calor, de pouquinho em pouquinho calor, tá? Mas é importante isso, tem que ser metálico, e esse elétron continua. Depois o elétron vai para o fio e volta lá para a termoelétrica, né, para a rede elétrica da clínica, do hospital, e volta lá para a terra, quer dizer, os elétrons, né, circulam, eles não desaparecem, tá? Eles circulam. Mas os 100 mil volts, 75, ele perde. Se eu aumentar a tensão, o que acontece? Então, se eu passar para 100 mil volts na ampola, eu estou dando 100 mil elétron-volts de energia. Acontece a mesma coisa, tá? Ou seja, a chance de ele perder uma vez só todos os 100 mil que ele ganhou é pequena, poucos fótons.
como eu tenho muitos de 100 mil, a chance de perder 75 aumenta, né? Antes só tinha 75, eu não perdi. Agora eu tenho 100, posso perder 75, posso perder vários de 80, né? A chance de perder 50 aumenta, 25, e muito de calor, né? O calor está aqui em cima, e muito de calor, tá? Então, o que acontece dentro do ânodo, e é dentro mesmo, né? É milímetros para dentro ali, o micrometros para dentro da camada de metal para dentro ali, que os elétrons vão entrando e colidindo ou interagindo com os átomos, é isso, emissão de muito calor por Bremsstrahlung, por radiação de freamento, por diminuição da velocidade e alguns poucos fótons que a gente pode chamar de alta energia, ok? Poucos fótons de alta energia, né? Muitos de calor, inclusive luz, tá? Né? Que a luz e o calor, infravermelho e o calor, a diferença é muito pequena ali em termos de energia e comprimento de onda. Então você vai produzir também muita luz, muito calor e assim por diante. Ok? Bom, se alguns de vocês já olharam esse gráfico, eu mostrei, professor, esse gráfico eu nunca vi muito não, eu já vi uns outros gráficos aí que é um pouquinho diferente aí do que o senhor está falando aí. Então tá, qual é o problema desses outros gráficos? Qual é a diferença, né? Então, aquele é o gráfico de produção de Bremsstrahlung. Esse gráfico aqui, que é o mais usado, é o gráfico que mostra os fótons que saem do ânodo, ou que saem da ampola. E aí, professor, é bem diferente, tá? O que acontece? Na realidade, esse gráfico começa aqui e sobe lá para ser bem longe lá para o calor, tá? E aqui a mesma coisa, tá? Sobe, 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 vai lá para cima do calor. O que acontece? Por que normalmente se desenha esse tipo de gráfico, tá? Que inclusive estava no vídeo. Pelo seguinte, o Bremsstrahlung lá, como eu mostrei, é o que acontece dentro do ânodo, tá? Só que assim, o calor não sai. Você se botar a mão embaixo da ampola, não vai sentir quente, não vai estar saindo infravermelho, tá? A luz, que eventualmente é emitida também, frequência de luz, ou seja, vai brilhar, o ânodo vai brilhar mesmo, vai dar flashes de luz, também você não vai ver. Por quê? Porque tem o óleo não vai deixar passar a luz. O óleo vai absorver o calor, não vai deixar passar o infravermelho, tem filtros e tal, que a gente vai ver depois, ou seja, toda essa parte aqui de calor, luz e fótons de baixa energia não saem da ampola, certo? Não é, digamos, visível, né? Não é mensurável, não aparece lá no paciente. Então, por isso que a gente usa muito mais esse gráfico aqui, que mostra o quê? Toda essa parte aqui mais ou menos inicial, um pouco mais, foi cortada, ou seja, foi filtrada, certo? Então, todos os fótons aqui de cima foram todos eles cancelados por causa do filtro. Então, como eu disse, não sai calor. Qual é o calor que eu meço que chega no paciente? Zero. Então, tá aqui, zero. Qual é a luz que eu vejo embaixo da ampola? Zero. Não tem, certo? Se eu botar um medidor de radiação, vocês vão também aprender no curso, vou medir fótons de 10 kV? Não. Vou medir fótons de 15? Não. Vou medir fótons de 20? Muito pouco, bem menos do que é produzido lá em cima, bem menos. O que eu vou medir, o que eu, entre aspas, enxergaria nesse meu feixe, se eu pudesse ver, coisas da ordem de 1/3, ó, eu coloquei 75 mil volts na ampola, pensando ter 75 mil eletronvolts de fótons, ou muitos fótons de 75 mil eletronvolts, mas na realidade a maioria dos fótons é de 25, em volta ali de 25, 1/3, tá? Quando eu vou para 100, eu também, puxa, a minha radiação aqui está com muito mais energia, eu tenho muito mais fótons de alta energia, né? E aí a gente vai ver como que esses fótons interagem no paciente, quais são as vantagens e desvantagens dessa alta energia. Então, eu estou usando fótons de 100. Não, você está usando fótons na faixa aqui dos 30, 33, pouco mais, 40, né? Não é exatamente 1/3, tá? Mas mais ou menos para ter uma ideia, certo? Se for desenhar no caderno aí, pensa mais ou menos num terço e faz o pico num terço, certo? Então, isso que a gente tem que entender, que quando eu estou aumentando aqui,
Eu não estou exatamente aumentando esses fótons de alta energia aqui. Eu estou só deslocando essa média um pouco aqui. Estou aumentando 25 e essa minha média vai aumentar aqui 7 ou 8 kV, um terço, né? 25 por 3, 8. 3, 24. Então, mais ou menos isso. Então, entender o que você está produzindo. Inclusive, eu coloquei de cores diferentes, não só para chamar a atenção, né? Como também eu poderia pensar que a minha radiação de 75 mil volts da ampola vai gerar tipo como se fosse uma tinta azul para mim pintar a minha imagem. Se eu passo para 100, a minha tinta é vermelha, ou seja, eu mudo um pouco a cor da tinta para dizer que o meu resultado naquela imagem que eu vou gerar é um pouco diferente, tá? Então vai ter alguns tons de cinza a mais, tons de cinza a menos, né? No sentido que eu tipo mudei a cor, o meu feixe de radiação foi alterado, ok? Então, pessoal, era isso por hoje, tá? Porque é uma questão física um pouco complicada, certo? Então, a gente resolveu dividir em duas partes. Na próxima aula, a gente tem um pouco mais disso daqui para dar tempo de vocês amadurecerem, ok? Obrigado aí pela atenção e até a próxima.